Sejam bem-vindos ao Graça Podcast. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje mais uma vez para falar do poder de Deus através dos testemunhos. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, é o maestro Flávio Torres. O maestro Flávio ele é formado em música na área de arranjo, orquestração e regência, mestrado em teoria, composição e regência, fez medicina, ministro de música na Assembleia de Deus no Recife, regente do coral Música e Paz, do coral masculino e do grande coral de jovens. Em 2012, ele foi acometido de uma bactéria e ele quase morreu. Mas o Senhor Jesus alcançou a vida dele, curou e hoje ele está aqui para contar o seu lindo testemunho. Seja bem-vindo, maestro. Muito obrigado. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa e inefável paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra muito grande estar compartilhando deste momento com vocês e poder comunicar o que Cristo Jesus tem feito em nossa vida, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e ainda poderá fazer para a glória do seu nome. Amém, glória a Deus. É um prazer, é uma honra ter o Senhor aqui, viu? Com certeza também para nós aqui. Em casa, na sala da sua casa, né, para a gente conversar. Muito obrigado. Tá bom? Então vamos começar. Eu queria que o senhor contasse como é que foi a sua infância, né? Minha infância tem umas coisas bem interessantes. Meus pais são brasileiros e naquela época meu pai era sanitarista e fazia um trabalho na Colômbia e na Venezuela e outros locais que ele visitou, que ele a trabalho. E a minha mãe não podia ter filhos, minha mãe era estéril. E num dia ela estava muito, digamos assim, desesperada. Ela disse: meu Deus, se tu existes, me dá um filho. Aí eu creio que foi o Espírito Santo que colocou o restante da frase na boca dela e ela disse assim: e se for varão, eu entrego-lhe em tuas mãos. Aleluia. E depois de 11 meses eu cheguei. Ô, glória! Aleluia! Então eu sempre digo que eu tive uma infância tranquila, feliz, apesar das circunstâncias. E explicando também, eu, apesar de brasileiro, eu nasci na Colômbia, na cidade de Barranquilla, Colômbia. Depois moramos na Venezuela, tenho 2 irmãos venezuelanos. Meu irmão nasceu na cidade de San Cristóbal, Táchira, é um estado da Venezuela, e minha irmã nasceu em Barquisimeto, no estado de Lara. Depois de uma boa temporada, já na minha juventude, mudamos para o Brasil e ainda toda a nossa vida continuou por aí. Mas tivemos uma infância, como se diz, com várias línguas na cabeça, né? Então, o espanhol é minha primeira língua e depois tivemos que aprender para valer mesmo o português quando chegamos no Brasil, porque precisava para todas a continuação da nossa vida, né? Então, sua mãe era estéril e depois o senhor curou e ainda deu mais 2 filhos. O senhor tem mais 2 irmãos. Foi, exatamente. Então, somos 3, né? Todos 3, meus 2 irmãos são envolvidos na obra. Minha irmã é casada com um pastor, ela atualmente mora em Natal, Rio Grande do Norte. E meu irmão, hoje, ele é doutor em Direito, ele é pastor também, mas é doutor em Direito. Ele fez advocacia, fez seu mestrado e hoje é doutor na área de Direito. E estão, graças a Deus, todos nós servimos ao Senhor. Que bem. Você ficou quanto tempo na Colômbia? Eu fiquei pouco tempo, em torno de uns 4, 5 anos. Depois meus pais mudaram para a Venezuela e ficamos até a minha juventude. Então meus irmãos nasceram por lá na Venezuela. Alguns até brincam comigo que eu de colombiano só tenho nascimento. O espanhol meu é mais da Venezuela, que hoje em dia eu já falo espanhol com um pouquinho de sotaque, porque são muitos anos só de Brasil, então às vezes a gente fica com o que nós chamamos de sotaque neutro. Que bênção, graças a Deus. E como é que foi? O senhor chegou com quantos anos no Brasil? Em torno de uns 15 anos, creio, 15 para 16 anos. Eu estava me preparando, eu me lembro que eu estava me preparando para entrar no high school. Desculpe, no Círio Científico do Brasil. Eu pensei como a gente pensa aqui na América. E como começou, né, o amor, a paixão pela música? Bom, na realidade, desde muito criança, minha mãe me dizia que eu gostava muito de cantar. Eu pegava gravações de cantores, crianças da época, alguma coisa, eu gostava muito de cantar. E aí vem o começo do meu testemunho como cristão. Eu
até brinquei uma vez dizendo que eu não nasci num lar cristão. Eu disse até que eu nasci na maternidade. Sim, é. Mas eu, com 6 anos e meio de idade, eu fiz a decisão, juntamente com a minha mãe, de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, na convivência da igreja, eu ficava encantado com as músicas cantadas na igreja e tinha um excelente pianista e eu fiquei encantado por aquele piano que tocava na igreja e tinha o coral da igreja, aquilo me encantava. E eu disse, um dia eu vou tocar esse instrumento. E realmente foi meu instrumento, até hoje é meu instrumento raiz. É o meu primeiro instrumento, foi o piano, né? E daí a paixão foi crescendo, comecei a estudar música ainda criança. Eu lembro perfeitamente que... Seu primeiro instrumento foi o piano? Foi o piano. O primeiro instrumento foi o piano. Depois, posteriormente, quando mudamos para a cidade de Barquisimeto, eu fui estudar nosso colégio. Eu fui estudar, então, o trompete. Eu estudei durante o período o trompete, acho que uns 3 anos, mais ou menos, até antes de nos mudarmos para o Brasil. Quando cheguei no Brasil, eu também trabalhei com outros instrumentos, eu toco um pouco de acordeon, porque tem a ver com piano, com teclado, e continuei estudando para quando cheguei no Brasil, na realidade. Então, eu continuei meus estudos, vamos dizer, os estudos seculares, e me preparava para fazer, então, o vestibular para a medicina. Naquele ínterim, então, foi quando também eu já estava bem envolvido na atividade musical da Igreja Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco, e por causa dessa necessidade de aperfeiçoar meu conhecimento em música, além da medicina, resolvi fazer o que alguns dizem que é uma loucura, estudar também música. Então, eu fiz o curso médio em música, e me preparei para fazer também o curso superior e comecei a levar os 2 cursos, o curso de medicina e o curso de música, simultaneamente. E, graças a Deus, conseguimos chegar a bom termo na parte de estudos, mas o mais bonito que eu digo assim foi ter o prazer de servir na casa do Senhor, me envolvendo bem na área musical para fazer o melhor para Ele. Meu desejo de fazer a música, fazer um curso superior de música, era para poder dar o melhor para Ele, porque não podemos fazer a obra de maneira relaxada, fazer o que é melhor possível para Ele. E a medicina o senhor nunca exerceu? Na realidade, eu cheguei até o 5º ano de medicina, quando estava para... Bom, vamos seguir aqui, algumas circunstâncias aconteceram na nossa vida, e terminei não indo para o que seria o ano do estágio, para então exercer a medicina. Claro, eu praticava a medicina como estudante no período que foi isso aqui, mas não cheguei a exercer. Aí a música falou mais alto nesse sentido. 2 anos depois que eu me graduei no curso superior de música, recebi o convite para fazer o mestrado, e daí continuei, quer dizer, estudando, mas sempre envolvido na música, me envolvendo sempre, fazendo o melhor possível. Durante esse período, esse tempo que passamos no Brasil, viajamos muito também, ministrando cursos e seminários na área musical. Sempre bem envolvido com a música, sempre né? fui envolvido com a música, né? Na Era parte, a sua paixão. para ser mais exato, assim, na área de música, louvor e adoração. Sempre fui muito cuidadoso em podermos levar o povo a adorar a Deus através de uma boa música bem cantada, bem feita, bem realizada. Isso tem sido, até hoje, tem sido a maior premissa de poder fazer as coisas o melhor possível. Como eu falei no início, não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. E nós temos, por exemplo, pegando aqui a Bíblia e lendo no Salmo 33, versículo 3, que fala assim, que nós devemos louvar, diz assim, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. E tem umas versões que dizem tocai com júbilo e com arte. Então, para fazer para o Senhor, temos que fazer bem feito, isto é, fazer com arte. É verdade, com certeza. Eu queria que o senhor contasse, assim, o senhor teve alguma experiência, né, na área, assim, alguma coisa, alguma experiência na música? Alguma experiência espiritual, alguma coisa, assim, algum mover de Deus? Sim, eu posso falar de grandes momentos que passamos. Por exemplo, quando nós estávamos organizando o grande coral de jovens, nós tivemos a experiência de, nos primeiros congressos de jovens da nossa igreja, eu creio que foi em 1980, em 1981, nós organizamos um grande coral, mas eu estou falando na parte musical, mas o que mais nos impactou é porque esses congressos foram coisas extraordinárias em termos do mover de Deus,
de batismo com o Espírito Santo, onde o Senhor nos visitava de uma maneira muito poderosa, ter, por exemplo, 250 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Então, isso impactava muito a nossa vida. Então, nós víamos que havia uma grande unção quando nós íamos cantar, porque nós recebíamos da parte dele, porque nós dedicávamos a nossa vida em fazer o melhor para ele. Então, não era meramente cantar, mas sim louvar e adorar ao Senhor. Isso foi coisas marcantes na nossa vida. Por exemplo, algumas experiências que tivemos com o Vocal Musicais, algumas viagens que fizemos, muitas vezes nós estávamos no ônibus indo para determinado local e o Senhor se fazia presente e a gente ia no ônibus cantando, de repente havia um mover do Espírito Santo de Deus. E quando chegávamos nos locais, pessoas falando em línguas estranhas, de uma maneira vibrante, extraordinária. Então havia aquele mover do Espírito Santo em nossas vidas e cantávamos então com unção para poder então atingir o nosso objetivo, que não era só de cantar, mas de louvar a Deus e ganhar almas para o reino. Isso nos marcou muito nesse sentido. Queria fazer uma pergunta, maestro, porque assim há uma grande diferença da música antigamente para a música hoje, né? Porque a gente vê que parece que a música perdeu um pouco a qualidade, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente vê que antigamente, né, a música, ela tinha aquela melodia, ela tinha todo era uma harmonia, né? A gente vê que hoje né, se perdeu um pouco, né? E até a unção. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bem, o que eu posso explicar para vocês é o seguinte: há coisas que, como é que eu diria? Eu acredito que tudo são ciclos que a vida vai levando. Então, digamos que na minha experiência de vida, há certos momentos o mover de Deus se faz de uma maneira e também há pessoas, ou um maior número de pessoas que se comprometem ou não com o reino. Então, eu lembro da minha época de jovem, as coisas que mais me impactaram era que havia um cuidado de sermos pessoas preparadas para fazer o melhor. Então, o que é que acontecia? As pessoas iam estudar música para servir melhor na igreja. Não era aquela coisa que dizia, não, eu aprendo um pouquinho aqui, eu pego um pouquinho aqui e do jeito que tiver tá bom. Veja que nos anos, digamos, os anos 70 para os anos 80, a música no Brasil ainda não era aquela música de alta qualidade, mas nós, mais jovens, ou jovens daquela época, nós víamos a necessidade de nos preparar para fazer o melhor para Deus. E os nossos pastores atingiram a visão de ver que nós estávamos nos preparando para tentar fazer uma música de melhor qualidade. O que é que eu via, por exemplo, nas nossas escolas, na parte da música evangélica em si? Havia um cuidado de haver um preparo de que compositores conhecessem de música, conhecessem de, que chamamos o lyrics, quer dizer, saber como fazer a poesia, de como fazer isso e ter as estruturas musicais a serviço do reino. Porque no passado, os grandes compositores sempre aplicaram o melhor que havia da música para a casa do Senhor. A gente, quando se remota, agora eu vou ter que ir um pouquinho atrás, a gente quando vê, por exemplo, grandes músicos como Johann Sebastian Bach, que era um compositor alemão e um grande organista, um grande regente, e ele escrevia música coral de altíssima qualidade, mesmo nos anos 1700, veja que eu fui bem lá atrás, mas o que ele escreveu era simplesmente fantástico e maravilhoso. Algumas pessoas até brincam dizendo assim, do jeito que nós temos antes e depois de Cristo, nós temos na música, nós temos antes e depois de Bach. E ele fez a música de alta qualidade. Então, espelhados em coisas dessa maneira, nós vemos a possibilidade de podermos fazer música de excelente qualidade. E foi que nós sempre nos espelhamos em ver que ao Senhor eu tenho que fazer o melhor. Como eu li há pouco na palavra de Deus, fazer com júbilo e fazer com arte. Então, a música que era composta naquela época, havia um cuidado com a melodia, com a letra, harmonias que tocassem o coração e a preocupação rítmica, porque tem que ter os três elementos, melodia, harmonia e ritmo, como é a música. Mas às vezes hoje tem se colocado muito ênfase na parte mais de ritmo, do balanço, aquela coisa toda. Né? Há aquele problema também onde aquela maneira de se cantar de antigamente, não estou dizendo que só de antigamente, mas ainda hoje, às vezes nós temos de repetir e repetir e repetir e repetir, e daqui a pouco aquilo se torna um pouco cansativo
E quando nós vemos as músicas, os hinos mais antigos, eram revestidos de maior qualidade de texto. É isso que eu quero chegar. Havia poesia. Se a gente vai remontando novamente a palavra de Deus, o livro de Salmos é um livro de poesias, como se diz, falando e exaltando o nome de Deus em forma de poesia. Obviamente, quando se traduz, se perde um pouco da métrica, da rima, mas é o maior exemplo e é o maior livro da Bíblia. Então, por que não trazer isso para os momentos atuais ou os dias atuais e não ter maior fator inspirador do que a palavra de Deus para fazer música de alta qualidade? E hoje nós temos um divisor fantástico, que é pregar a Cristo e esse crucificado. Hoje em dia se fala muita, desculpa falar assim, mas muita historinha, em vez de contar os hinos que falam sobre a cruz, que falam sobre Jesus. É muito eu, né? Não... Então, eu sei que há momentos que nós falamos, eu quero te adorar, eu quero te louvar, isso faz parte, mas parece que às vezes a gente está preocupado que o que é que eu vou fazer e esquecemos que nós temos que exaltar ao Cristo da cruz, a sua ressurreição. Eu estava verificando, por exemplo, a Inários, o nosso inário Harpa Cristã, eu descobri que nós só temos um hino que fala diretamente que Jesus ressuscitou. Se menciona a ressurreição, mas nós só temos um hino que fala sobre a ressurreição. Nós poderíamos falar um pouco mais, porque a segurança do Evangelho é porque Jesus morreu na cruz, foi crucificado, mas é porque ele ressuscitou. Então aí é que está o âmago da coisa, aí onde que está a coisa para fazer o melhor possível para poder propagar o Santo Evangelho. E também eu vejo assim, né, porque eu nem, da minha época, né, eu tenho 45 anos, mas eu vejo da minha época de jovem para hoje as músicas, né, até meu filho, né, que tem 21 anos, ele fala, mãe, essas músicas de hoje, ele gosta de ouvir aquelas músicas, por quê? Porque igual o senhor falou, tinha uma melodia, tinha uma harmonia, tinha uma letra, e também eu vejo assim, maestro, né, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas havia uma preocupação que os músicos tivessem uma vida espiritual, né? Sim, perfeitamente. Então a gente, né... Eu lembro muito, você falou agora uma coisa que eu estou falando da minha parte. Eu trabalhei um pouco, foi muito pouco, mas trabalhei um pouco em estúdio de gravação e eu tinha muito cuidado quando eu ia gravar de levar músicos de alta qualidade, mas que tivessem compromisso com o reino, fossem crentes com vida. Eu procurava muito ter esse fator, algo a dizer, mas Flávio, é difícil porque não se encontra, mas a gente encontrava e realmente a gente conseguia fazer trabalhos de alta qualidade dessa maneira porque a gente tinha a unção e o Espírito de Deus agindo no estúdio. E a gente sempre tem um cuidado, sempre orar antes para que todo o mal fosse repreendido e o Espírito Santo fluísse no meio do que estávamos fazendo. Então, quando se vai por esse caminho, a gente consegue fazer melhor. Eventualmente havia alguém que não estava muito no nosso eixo, mas dizia, olha, aqui a coisa é diferente. Aqui não se bebe, aqui não se fuma, aqui nós temos um compromisso com Deus. E a gente aproveitava e evangelizava e muitas pessoas nós atingimos para Jesus dessa maneira. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então eu acho que o caminho que você falou é esse. Nós temos que procurar fazer o melhor possível para o Senhor, procurando ter uma vida reta e fazer música com músicos de qualidade. E na casa do Senhor, é como nossos pastores sempre falaram no passado e ainda falam hoje, nós temos para poder louvar o Senhor, na sua casa temos que ter uma vida reta e digna no santuário, porque estamos louvando a Deus. E como era desde os tempos do passado, os sacerdotes tinham que se consagrar para poder ministrar na casa do Senhor e principalmente os músicos. Não é só ter talento, tem que ter vida no altar, além do talento. Não dá para tocar no barzinho e tocar na igreja, né, Marcos? Não dá, né? Eu pedi muito a Deus que me guardasse dessa situação, porque algumas pessoas diziam, mas, irmão Flávio, eu sou um profissional. Eu dizia, mas esse assunto de profissional, misturar o sacro com o profano, não funciona. E essa mistura Deus não aceita. Por isso que a palavra de Deus às vezes fala, quem é puro, purifique-se mais. Quem é impuro... Por isso que eu acho que a nossa maneira de pensar, que levantamos aqui agora, é dessa maneira que tem que ser. Amém, glória a Deus, aleluia. Então vamos, né, entrar. Como o senhor conheceu a irmã Cristina? Eu realmente devia ter falado desde o início. Casado, muito bem casado com a irmã Cristina Torres. Linda. Minha
como eu sempre chamo, ela vai me perdoar o que eu vou dizer aqui agora, mas todo mundo sabe. A minha linda gatinha, eu sempre chamo ela desse jeito. Temos 2 filhos, tenho a Flávia Cristina, é o resultado do meu nome com o nome da Cristina, né? Ela é casada, mora aqui nos Estados Unidos, aqui em Boca Raton, casada com o Marcos Zene. E tenho meu filho, o Flávio Varela Torres Júnior, casado com a doutora Débora, ela é médica, ele é advogado. E temos 3 netos, temos o Gabriel, o Davi e a Sarinha. Eita, que bênção, então, glória a temos Deus. curtido muito nossos filhos e nossos netos. E tem sido uma bênção da parte de Deus, né? Obviamente, eu a conheci na casa do Senhor. O senhor tinha quantos anos? Eu acho que eu estava com 18 anos para 19 anos quando coloquei o olho nela. Então, conta a história. Então, essa história foi muito boa. Eu a conheci e Deus permitiu que depois de alguns anos pudéssemos nos casar. E moramos durante vários anos na cidade de Recife, passamos um período na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e continuamos no Recife, e temos 42 anos de casados, e durante quase todo esse período foi na cidade de Recife, e depois, nas circunstâncias que daqui a pouco vamos conversar, nos mudamos aqui para os Estados Unidos. Então foram 42 anos casados. 42 anos casados. Isso, glória a Deus. A minha esposa sempre me entre namoro, noivado e casamento, estamos batendo os 50 já. Uma vida inteira. E graças a Deus temos tido uma vida juntos, uma cumplicidade fantástica, uma boa vida a 2. Isso tem sido uma bênção. E eu digo, quando a gente faz na vontade de Deus, o Senhor abençoa e a gente vai levando e vai vivendo bem. E eu continuo chamando ela de minha linda gatinha. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Maestro, em 2012, né, eu queria que o senhor contasse o que aconteceu. Pois bem, são as circunstâncias da vida. Estava tudo indo aparentemente muito bem. Em 2012, nós resolvemos fazer um passeio, digamos assim, dar uma saída. E viríamos aqui aos Estados Unidos. Seria eu, minha esposa e a minha filha, a Flavinha. E nesse ínterim da viagem nós paramos em alguns países como Panamá, Colômbia e Venezuela antes de chegar aqui nos Estados Unidos. E nossa parada no Panamá, infelizmente, eu contraí uma bactéria. Essa bactéria me custou a minha perna. Hoje a minha perna é uma prótese, graças a Deus, mas aqueles momentos foram muito difíceis para nós, porque em vez de nós virmos passear aqui nos Estados Unidos, minha família ficou, na realidade, num hospital, no Baptist Hospital, lá em Miami-Dade. E durante os primeiros 14 dias, essa bactéria quase me leva a óbito. Ao ponto que eu me lembro em 2012, numa sexta-feira, eu estava sedado, né? E eles me tiraram daquela sedação porque eu estava entrando em septicemia muito alta. E eu teria que talvez assinar alguns papéis em consciência, porque talvez eu só tivesse 72 horas de vida. Esse foi o prognóstico que eles fizeram. Eu estava com a septicemia de acima de 46 mil leucócitos. Então, nessa situação, é muito difícil retornar. Com 23 mil você já está complicado, imagina 46. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo, eu tinha conhecido recentemente o pastor Joel Freire Costa, e ele, naquele dia, nos mandou ministrar o que seria a minha última Santa Ceia. O senhor estava no hospital? Estava no hospital. E os irmãos foram lá nos visitar. Tinha alguns irmãos que nós conhecíamos desde o Brasil, que já moravam aqui, aqui na Flórida. E eles foram nos visitar e começamos a cantar alguns louvores. E eu, como trabalhava lá em Recife, inclusive sempre ia visitar os irmãos para ministrar também Santa Ceia. E eu lembrava que a gente cantava um hino, 2 hinos, líamos a palavra, dávamos os elementos e pronto, era uma visita rápida. E naquele dia se cantou não 2 hinos, mas se cantou 9 hinos e todo mundo chorando. O que seria então a minha partida, minha última Santa Ceia. Mas naquele dia Deus mudou o curso da minha história, da minha vida. Na hora foi ministrado o pão e na hora que foi me dado o cálice, Deus usou o seu servo, o presbítero Zaqueu, que disse assim: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo mal. Aleluia. E eu bebi. Glória a Deus. E naquele momento ele orou
muito fervor, desde a minha cabeça até o dedão do meu pé, da perna que eu ainda tinha. E a partir daquele momento, coisas começaram a mudar. A minha infecção começou a ceder e eu, com 10, 12 dias, a infecção desapareceu. A minha perna estava amputada, a ferida não fechava, porque estava comprometido, estava como se estava num estado de putrefação, alguma coisa assim, e não fechava. Então, Deus começou a operar um milagre na minha vida e o resultado foi que, naturalmente, a perna fechou, sem precisar de fazer uma cirurgia. A cicatriz que ficou foi mínima, quase ninguém via, que eles pensavam que foi uma remissão, eles chamam de remissão desse jeito. E eu lembro como se fosse hoje que eles disseram, mas não pode, fazer uns exames e tudo cedendo, tudo voltando ao normal. Mas eu sabia que há um Deus no céu que cuida da gente. E quando foi para me dar alta, o médico principal disse, não, aí tem alguma coisa porque está errado. Mas aí ele veio, examinou minha perna e ele ficou dizendo, it's amazing, ele falou em inglês. Aí eu me virei para ele, I have a God in the heaven. Eu tenho um Deus lá no céu. Glória a Deus. E ele ficou olhando para mim assim, aí ele saiu dizendo, it's amazing. Aí eu disse para ele, awesome God. Aí ele ficou dizendo, balançou a cabeça e foi quando ele assinou minha alta. E com mais 15 dias, eu estava de alta, eu estava em Miami-Dade, né, que é mais ao sul. Viemos aqui para Deerfield, essa região daqui, e fiquei mais 2 dias. O pastor Joel nos recebeu aqui com muito cuidado, muito carinho, e depois voltamos ao Brasil, e eu voltei, com exceção de não ter a perna, eu me sentia forte e tudo mais, porque isso era impossível acontecer assim tão rápido. Mas o Senhor, quando age, Ele age de verdade, e eu estava bem. E a partir de tudo isso, voltei ao Brasil. E depois que o senhor curou, o senhor não sentiu mais nada na perna, não sentiu dor, não sentiu mais nada. Nada, o senhor nada. curou aquela hora. Curou ao ponto que não tinha mais nada. Quer dizer, como eu disse, a perca da perna foi aparente, eu uso uma expressão, foi fichinha, não foi quase nada. O problema é que a bactéria se alojou aqui no cérebro. Os médicos, quando eu fui conversar com eles, eles falavam o seguinte. E como que o senhor contraiu essa bactéria? Provavelmente através de algum corte, de alguma coisa. Eu andei descalço num carpete lá no hotel, lá no Panamá, e isso pode ter acontecido, essa razão. Mas como os médicos diziam que na mesma época, eu lembrei agora, houve uma jovem norte-americana, que ela contraiu a mesma bactéria. Ela tinha 26 anos, 28 anos, não lembro exatamente. E ela veio correndo aqui para os Estados Unidos, também para Miami. Ela, jovem desse jeito, com 30 dias, ela foi a óbito. Uau, meu Deus. Era uma bactéria mortal. E eu que estou aqui contando a história. Porque Deus, quando tem um propósito na sua vida, você vai quando Deus determina, não quando o homem determina. E o médico tinha dito, nessa bactéria, de cada 10 pessoas, 8 morrem. E os 2 que escapam, vou dizer, o 20% que escapa, não vale a pena viver. Aí eu perguntei, como assim? Ele me disse, porque a consequência, como ele se aloja aqui, nessa parte aqui do cérebro, do centro, ele afeta a fala, então você tem dificuldade para falar. Se você fala mais de uma língua, você volta para a primeira língua e com dificuldade, pode esquecer as outras que você aprendeu depois. Segunda coisa, afeta a memória. Então, eu poderia esquecer das pessoas recentes, talvez eu lembrasse de papai, mamãe, talvez dos irmãos, talvez da esposa, mas podia esquecer de muita coisa. Eles falavam que isso era terrível. E a terceira consequência é que no mesmo local é o local onde fica a questão do equilíbrio. Então, eles diziam, a sua consequência seria ficar em cima de uma cama, sentado, talvez bem amarradinho, porque você tem risco de cair, porque você não tem noção do equilíbrio. Mas para a glória de Deus... Glória a Deus. Como eu digo, quero repetir, não me mostrando, mas para a glória de Deus, continuo falando espanhol, português, um pouco de inglês. Ministrando, dou aula de memória, aprendendo, isso é um milagre. Glória a Deus. E, como vocês, eu estou sentado aqui agora, mas eu caminho. Alguém me disse, maestro, você quer uma cadeira de rosa? Eu digo, eu posso caminhar, uso o meu walking, né, para ver se me apoiar um pouco, mas eu
faço questão de caminhar, equilíbrio 100%. Depois de tudo, depois de todo esse tempo, depois que eu perdi a perna, eu nunca levei uma queda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A turma diz, mas pergunta não, nunca levei uma queda. A única vez que entre aspas que eu caí, que eu estava no banheiro e eu não tinha perna, que eu me levantei no walking e eu escorreguei e caí, mas porque eu não tinha. Mas com a prótese, de maneira alguma, tenho procurado, claro, eu me cuido, mas o Senhor tem me dado essa noção de equilíbrio para não acontecer nenhuma bobagem e aqui estou contando história, né? E isso é maravilhoso. Temos que nos cuidar. Deus faz seus milagres de uma maneira impressionante. E eu sempre digo, né? Deus preparou o caminho. Fazem 11 anos que estamos aqui na América. Se eu perguntar, aí depois o senhor volta para o Brasil, né? E aí fica quanto tempo mais antes de vir para cá? Foi 2012, em 2013, foi quando o pastor Joel Costa nos convidou para ministrar, juntamente com outros irmãos aqui, num seminário que ia haver de música, louvor e adoração. Eu lembro, participei desse. Participei, então, uma bênção. Então, para minha surpresa, está bom, vamos lá, marcamos. Então, o que era para ficar umas semanas, virou uns meses. E desses meses aí surgiu o contato juntamente com os pastores para, quem sabe, ficarmos aqui em definitivo. Então, conversamos, disse, vamos orar. Eu tive o contato também com o pastor David Moreno, que era o coordenador também, ainda hoje, das igrejas que falam espanhol. E então, com essa facilidade, ficamos ajudando tanto na igreja hispana como na igreja brasileira. E até eu brinco que nessa mudança, né, nós voltamos ao Brasil para tomar algumas decisões e em 2014 voltamos em definitivo. E eu sempre explico para os irmãos que me perguntam, maestro, como estão os corais aí nos Estados Unidos? Eu digo, olha, o meu ministério aqui deu uma guinada de 180 graus. Que lá eu trabalhava, como a irmã apresentou no início do programa, eu trabalhava com o grande coral de jovens, quantidade enorme, a gente coordenava, ajudando a inaugurar grupos nas congregações, visitava ministrando palestra, ministrando aula, mais na área coral, mais na área de canto, né? Eu me especializei bem nessa área. Tínhamos o vocal musicais, tínhamos o coral masculino, como você mencionou no início. E quando eu venho para cá, eu viro completamente para a área de orquestra, que eu cuidava, assim, regia a orquestra lá no Brasil, mas não era com a intensidade aqui. E aqui Deus me usa nessa nova face da minha vida, esse novo potencial, que além de reger a orquestra, foi de escrever arranjos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, como é que foi essa mudança, né, de ir para a orquestra, né, cuidar ali dos arranjos, ajudar na igreja hispana. Isso foi impressionante. Na igreja hispana, eu continuei me dedicando na área coral. Nós inauguramos o que eu chamo do Hosanna Singers, que foi uma experiência muito boa de cantar em espanhol, às vezes em inglês. Uma vez arriscamos cantar com eles em português e deu certo. Eles falavam bem, né? Graças a Deus. Mas na orquestra, então, nós começamos com um embrião, um grupo pequeno, e Deus foi nos dando a sua graça para podermos devagarinho ir crescendo, acrescentando. Eu fui acrescentando o número. Eu lembro que na época estávamos com 7 músicos, às vezes 8, era aquela coisa assim. Hoje em dia estamos com mais de 35 músicos na orquestra. Isso na orquestra, né? No momento atual. E aí foi quando Deus tocou no nosso coração, conversamos com o pastor, de sair daquela linha que a gente chamava da linha de utilizar os hinos da maneira tradicional, como estava na harpa cristã, e utilizarmos, então, e termos uma nova linguagem, utilizando as melodias da harpa cristã, mas trazendo novas harmonias, às vezes novos ritmos. Novos arranjos. Novos arranjos, na realidade. Gente, é maestro da nossa igreja. Gente, é cada arranjo maravilhoso, lindo. Olha, se vocês... E de repente, Deus começa a nos inspirar para trazermos os hinos bem conhecidos, mas com introduções diferentes, com harmonias diferentes, dando um pouquinho de trabalho para cada músico dentro da sua condição, para que trouxéssemos algo diferente, algo novo, que eu, como sempre digo, cantai-lhe um cântico novo, quer dizer, vamos tocar algo novo, algo diferente, porque a música se renova com o passar do tempo, é dinâmica, a música sempre foi dinâmica, e hoje conseguimos, para a glória de Deus, termos mais de 150 hinos arranjados especificamente para a nossa pequena orquestra, a nossa Bethlehem Worship Orchestra, aqui na Flórida, que tem sido uma bênção para a glória de Deus, e temos crescido juntamente com eles, e Deus nos tem abençoado, né? E
eventualmente, Deus nos tem dado o privilégio de fazermos arranjos também para coral e orquestra. A nossa maestrina, irmã Uti Pereira, vez que outra nos pede para que a gente reja o coral. Regemos coral e orquestra, tem sido uma bênção. No nosso último aniversário da igreja, uma vez mais combinamos e cantamos coral e orquestra. Tem sido uma bênção. E há um fator também que eu gostaria de mencionar, que nessa dimensão toda nós temos tido um fator que eu chamo de multiplicação, que algumas pessoas que estão conosco aqui, de repente, eles mudam para outra cidade, vai 1, 2 pessoas, lá eles fazem um núcleo e começam a preparar uma outra pequena orquestra, daqui a pouco está com 3, está com 5, está com 7, está com 10, e nós estamos com várias pequenas orquestras só aqui no estado da Flórida, pelo menos umas 3 já que estão crescendo, e nós continuamos dando assistência em outros locais aqui nos Estados Unidos, e pela orientação do nosso pastor, estamos também orientando os irmãos também lá da Europa, e quem nos procurar, estamos aqui para ajudar tanto nos arranjos como orientação técnica para fazer o melhor para Deus, sem falar que sempre estamos dando assistência aos nossos amigos lá do Brasil, que nós mandamos as orquestrações para lá também, e aos nossos amigos, muitos alunos ou ex-alunos que estão fazendo um trabalho lindo e maravilhoso na casa do Senhor, tanto na área coral como também na área de orquestra, para a glória de Deus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta na área da música, maestro. Tem idade para começar a aprender a música? Olha, eu sempre digo que enquanto você tiver vontade de aprender, o segredo não é Uma pessoa da minha idade consegue aprender, será? Como aprende? Aí eu vou aproveitar, vou lhe contar alguma história nesse sentido aqui. Eu sempre digo que se você é criança, você vai aprender mais rápido. Eu tenho que admitir que eu comecei bastante jovem. 7 anos de idade. Mas eu cantava desde meus 4, 5, 6, né? Mas deixa eu contar uma história. Eu lembro, na cidade do Recife, eu tive o privilégio de ter alguns colegas, eu vou chamar de regentes, porque naquela época, apesar que não havia tanta formação musical, mas eram os grandes heróis, aqueles mestres que, apesar de terem suas limitações, eles levantavam os corais, ensinavam as 4 vozes, não tinha nenhum teclado para ter uma referência, mas sabiam a arte do solfejo, que é muito importante, e ensinavam os corais cantavam. Mas muitos desses grandes amigos que eu fiz no Brasil, eles nos procuravam porque queriam aprender para aperfeiçoar o conhecimento, queriam conhecer um teclado, um piano, um instrumento para tocar, para facilitar para eles. E na nossa experiência, irmã Érica, eu tive algumas pessoas na faixa dos 60, 65, 70. Eu não tinha essa idade na época, claro, né? Mas eu disse, você quer aprender? Então vamos aprender. E eu comecei a ajudar muitos deles. E Deus nos deu as ferramentas, os métodos, Deus nos inspirava, porque às vezes a gente estuda, não é só para dizer que sabe, mas para ter estratégias novas para poder ensinar, tanto para adolescentes, jovens e as pessoas de mais idade. Então, eu lembro de experiências, por exemplo, de que a gente ensinava um sistema de percepção rítmica para aprender a dividir a música da maneira correta. E uma Érica, era impressionante, algumas irmãs aprendiam, é assim que se faz, deixa eu ver. Aí começavam a pegar os hinos que já conheciam, mas não sabia como encaixar direitinho e conseguiam fazer. Eu me lembro de uma experiência de uma irmã, não vou mencionar nomes, porque ficou... Mas ele era um regente, não vou nem mencionar a congregação lá do Recife. Não precisa, só conta o caso. Mas ela aprendeu o método assim, uma semana, e ela chegou lá no quarto dela e começou a fazer a música, né? Eu me lembro que ela me contou isso, depois ela contou, na realidade, lá no curso, né? Aí o marido dela entrou e disse, mulher, o que foi isso aí? Disse, o que foi, meu velho? Ela respondeu, tu é tão burra pra música e eu estava acertando tudinho. Eu contei que era um fato bem engraçado. Ela disse que para ela foi o maior elogio do mundo, porque ela acertou a parte musical. Essa foi uma das experiências. E a outra, eu posso mencionar o nome, que foi uma pessoa muito cara para mim. Fizemos uma amizade muito grande. Ele hoje já está com o Senhor. Ele era o maestro, eu chamo de maestro, o irmão Trajano, maestro Trajano. A sua família é uma pessoa muito especial. Eu tive o privilégio que um dos seus... houve uma pessoa da família dele que nos chamou para que fizesse uma gravação do CD dele e nós fizemos um trabalho muito interessante. Fiz o trabalho dele,
Fiz o trabalho também de outra pessoa da família dela, a irmã Laudicea Trajano Brandão. Fizemos o CD dela, mas eu quero falar do patriarca, irmão Trajano. Ele me procurou e eu dizia para ele, o senhor é maestro, o senhor sabe? Não, mas eu quero aperfeiçoar. Ele tinha acho que seus 67, 68 anos, não lembro exatamente. E ele queria aprender a tocar teclado. E ele não perdia uma aula, foi fazendo, né? E eu sabia que ele sabia das coisas, mas ele queria aperfeiçoar. E o tempo passou e eu me lembro do testemunho da filha dele que me disse que para ele foi uma alegria muito grande, porque ele aprendeu muita coisa do teclado e se aperfeiçoou em uma série de coisas. Com 70 anos o Senhor o levou, mas a filha dele me disse que ele ficou muito emocionado e prazeroso porque ele aprendeu. Apesar da idade, Deus nos deu a possibilidade de ajudá-lo. Então, por isso que eu digo que não tem idade, é só querer aprender. Então, em qualquer época, porque para mim música é vida, música é alegria, música é louvor a Deus. Então, eu acho que é uma coisa extraordinária, nem que seja por puro por puro prazer de fazer, fazer música, mas quando você faz música pelo prazer também de louvar a Deus, melhor ainda. Que bênção. Tinha 70, 60 anos, 70, né? O Trajano? O Trajano, sim, 70 anos de idade, fez lá. É interessante que eu estava mencionando isso aqui, eu estava me emocionando muito, porque hoje eu estou com 68 anos de idade, né? A idade que ele começou a estudar música, né? E eu pude abençoar muitas pessoas, não porque Flávio abençoou, mas porque Deus usou a minha vida para que pudesse abençoar muitas vidas para a glória do seu nome. Amém, glória a Deus. Queria que o senhor contasse, tem alguma história assim que o senhor queria contar, alguma coisa assim que... Bom, de música. Há muitas Só deve ter muitas histórias, há muitas coisas interessantes. Nós fizemos muitas amizades no Brasil e aqui nos Estados Unidos, mas eu lembro de grandes amigos que partilharam conosco, mas eu posso falar de uma história, foi quando, acho que nos anos 80 mais ou menos, nós tivemos o privilégio de conhecer o maestro Misael Passos. Ele hoje é pastor e ele era, na época, o arranjador do cantor Vitorino Silva, e ele também organizava as cruzadas do pastor Bernardo Johnson, a Cruzada Boas Novas. E nós tivemos o privilégio de organizar a parte vocal, digamos assim, para o Vitorino Silva e também as músicas congregacionais e os corinhos das cruzadas. E eu preparava a orquestra para o maestro Misael, então, reger e tocar, e fazemos esse trabalho em várias cruzadas. Então, o que era para ser uma cruzada só, eu terminei cuidando de 3 cruzadas para esse ministério e aprendemos muito juntos. Aí, o que é que acontece? Além da grande amizade que eu fiz com o maestro Misael Passos e outras pessoas da época, quando foi acho que foi 2008 para 2009, o maestro Misael Passos nos convidou para irmos à Itália para ministrarmos outro curso de música, louvor e adoração. E tivemos o prazer de conhecer a Europa, tivemos em Portugal, tivemos na Itália, tivemos na Suíça e fizemos um trabalho maravilhoso onde, veja, fizemos o trabalho do seminário, mas posteriormente nós visitamos várias cidades, pregamos o evangelho, cantamos, tocamos. E eu me lembro de uma experiência muito grande que tivemos na cidade de Firenze, Florença, onde depois de um culto à noite, no outro dia fomos conhecer a cidade e algumas pessoas olhavam-se e diziam: os pastores que vieram do Brasil, apontavam assim para a gente, e alguns brasileiros nos identificaram. E eu nunca me esqueço quando a pessoa chegou no meio da rua e disse: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que o senhor ore por mim. E no meio da rua, nós impusemos as mãos e orávamos por eles, e nós víamos a sede do evangelho, era um brasileiro na realidade, e depois nos levaram para o local que eles trabalhavam, nos apresentaram outros parentes e tudo mais. Foram momentos marcantes quando a gente faz a obra de Deus e Deus nos dá esses mimos, dessas coisas gostosas, de através de pregar o evangelho, a gente conhece outras pessoas e pessoas são salvas através da mensagem da cruz e, obviamente, no nosso caso, através da música, pregando a mensagem da cruz. Privilégio, né? Com certeza. E o senhor gravou quantas pessoas? O senhor produziu quantos CDs? Assim, quantas pessoas? Eu sei que o senhor produziu
A Isa A de Isa, Lucena. né? Que é Realmente, muito, esse foi praticamente meu último trabalho antes de eu perder a perna. Foi interessante que nós passamos alguns meses produzindo o primeiro CD dela. Eu me dediquei muito em fazer um trabalho de primeira linha para ela. Mas quando eu vim para os Estados Unidos que teve esse incidente, o CD não estava pronto. Então, o que eu quero contar é um milagre, que apesar de tudo que aconteceu comigo, quando eu voltei, eu disse, não se preocupe, eu vou terminar. E o estúdio de mixagem, para fazer a conclusão, ele era num quarto andar, que não tinha elevador. Uau! E, Érica, como é que o maestro Flávio ia conseguir chegar no quarto andar? Eu estava recém-cirurgiado, mas eu disse que a cirurgia fechou. Mas eu não tive dúvida, não. Disse, alguém me leva um andadorzinho lá para cima, né? Rolling Walker, e eu vou subir. Como? Deixa comigo. Eu sentei degrau por degrau, ia subindo, fazendo um exercíciozinho, subi os 4 andares, cheguei lá em cima suado, mas cheguei bem. Nada de especial assim, de estar passando mal. Estava ofegante, mas cheguei lá. E chegamos lá, o meu engenheiro de som, Gelson Lopes, estou mencionando aqui seu nome, viu, rapaz? Porque ele aprendeu um pouco da arte da engenharia de som, aprendeu comigo, viu? Então, ele cuidou do som da Igreja Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco, durante uns bons anos, que eu também cooperei lá, com a parte também de som, né? E subimos lá no estúdio e fizemos o trabalho de mixagem, todo um trabalho, uma série de coisas. Eu ainda fiz mais 2 vezes, mas maestro, vai subir de novo? Era um excelente exercício. Eu saía renovado, porque o trabalho era muito bom. E foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na minha vida, foi o trabalho da Isa. Anteriormente, eu tinha feito também o CD do nosso coral masculino que falamos no início. Foi um trabalho de vários meses, acho que quase que passamos mais de 1 ano, porque todos eram amadores, os cantores. Mas Deus nos deu graça de aprendermos técnicas de fazer. Você preparou cada um ali? Prepararam os grupos para fazer as gravações. Então, também fizemos esse trabalho com muito primor, lançamos o primeiro CD, chegamos a preparar um segundo, mas por razões, eu nem lembro exatamente, eu acho que porque eu vim para cá, não concluímos o segundo, mas ficaram algumas gravações ainda registradas dos que seria o segundo CD do coral masculino. E uma coisa interessante, voltando para a gravação da irmã Isa de Lucena, foi que nós não tínhamos tido condições de ter um grupo vocal coral para fazer. Aí eu disse, mas tem umas músicas que pedem um coral. Aí falamos com algumas pessoas do coral masculino, não foram todos, para fazer alguns back vocals. E conseguimos fazer com vozes masculinas. Aí vinha o problema das vozes femininas. Então, nós pedimos, Senhor, me orienta como é que eu faço para fazer um back vocal com 3 pessoas, né? E Deus me deu uma técnica na hora que eu estava gravando. E eu trabalhei com a professora Delta de Aragão. Ela, assim como eu, fizemos o mestrado na mesma época juntos. E ela estava ajudando a Isa a se preparar melhor na parte vocal. Ajudou muito naquele período. Então, eu juntei a Isa, a professora Delta e a Cristina, minha esposa. Vozes lindas, maravilhosas. Vocês não têm ideia das vozes dessas meninas. E a da Cristina, olha, a esposa dele, soprano do coral. Mas canta muito bem, uma excelente solista. Ela tem umas gravações com a voz linda, maravilhosa. E com esse trio, nós criamos um grande coral com a técnica de multi-channels que a gente fez, gravando todos os takes. Não era aquela história que a turma fala que é copia e cola, não. Gravamos cada um. No final, o resultado ficou fantástico, a maneira como ficou no final, que até o técnico que estava lá atrás dizia, eu não sei o que é que esse homem está preparando ali, mas deve ser algo extraordinário, porque ou não vai prestar nada ou vai ser fantástico, né? Então foi uma grande experiência de gravação, uma música chamada Lar Celestial, que nós fizemos esse grande coral, que até a turma brincou quando eu tive doente, que disseram que a Isa teria que ir para meu funeral, se fosse o caso, para cantar essa música que fala, né? Quando naquele dia finalmente entrar na glória, vamos encontrar com Jesus. É uma música muito bonita. Você pode procurar na internet se quiser a música Lar Celestial com Isa de Lucena. Acho que você vai gostar muito da letra e vai gostar muito do arranjo
vocal e instrumental, ficou muito bom. Então são experiências que nós tivemos. Anteriormente a isso, como ele disse, eu não fui muito envolvido com o estúdio de gravação. Fazia alguma coisa, mas fiz alguns trabalhos específicos para algumas pessoas que tinham compromisso com o reino. Eu não fazia aquele trabalho como um profissional que vier, chega aqui, a gente faz. Eu sempre era muito meticuloso, porque eu queria ter tempo para fazer a coisa bem feita e não fazer nas carreiras, como se diz, prepara uma semana para na outra já está pronto. Eu gastava semanas para fazer um trabalho bem feito. Se então, dedicando melhor para o Senhor. Eu acho que ou você faz bem feito, ou então você não faz. Porque sempre meu objetivo sempre foi a casa do Senhor, foi o santuário. Eu também, você falando agora de experiências, eu lembrei agora de uma experiência que eu tive, uma vez conversando com o maestro Misael Passos, o pastor Misael, e ele uma vez me disse que o senhor tinha falado para ele, eu tinha conversado com ele sobre um assunto, e ele me disse, Flávio, eu tive orando nessa madrugada e o senhor me falou para mim 2 palavras, ou 4 palavras, né? Mãos limpas e mãos ungidas. Na hora o Espírito Santo falou comigo e me disse tudo que eu precisava ouvir, para que a gente possa ministrar. Aleluia. No altar do Senhor, glória a Deus, regendo o coral ou regendo a orquestra, você tem que, então, mãos limpas e mãos ungidas para ministrar na sua casa, assim como um pregador tem que se preparar para ministrar a palavra, você está ministrando a palavra através da música, inspirando pessoas através da sua vida, do seu testemunho, para fazer o melhor para a honra e glória dele. Amém, glória a Deus, aleluia, que bênção. Maestro, com tudo isso que o senhor fez, né, contou aqui toda essa história, tem alguma coisa que o senhor deseja, algum sonho que não foi realizado, ministerialmente falando, alguma coisa, algum projeto, algum desejo? Eu tenho vontade de fazer aquilo ainda? Bom, na realidade, eu diria que Deus tem seus propósitos. Eu creio que o senhor ter sido tão bom, tão fiel, tão magnífico, que eu não quero dizer que eu não tenha sonhos. Sim, tenho muitos sonhos ainda, mas eu tenho deixado que Deus vá deixando que no tempo certo e na hora certa vão se realizando. Glória a Deus. Eu tenho algumas pretensões, mas eu digo assim, tá? Quer deixar no coração. Amém. E pedindo a Deus que me dê graça para continuar. Mas com certeza, como um hino que nós gravamos com o coral masculino, por enquanto vou cantando, servindo ao Senhor, feliz a esperar na vontade dele. Então, eu agradeço muito a Deus por esses momentos que temos passado, esses 11 anos de América, os tantos anos que passamos no Brasil, porque podíamos deixar que Cristo nos usasse, que o Senhor nos usasse para a honra e glória do nome dele. Não vejo outra coisa a não ser dizer que o Espírito Santo nos tem guiado até o presente momento. E dou muitas graças a Deus pela vida que ele me concedeu. Eu até brinco com as pessoas que eu tenho 2 aniversários. Eu tenho um aniversário no dia 23 de outubro, foi o dia que eu nasci de fato lá em Barranquilla, Colômbia, e o dia 15 de abril de 2012, quando o Senhor me restaurou a vida novamente. Eu dou graças a Deus pela família que eu tenho, pela esposa linda e maravilhosa que eu tenho, os filhos que ele me concedeu, pela igreja que podemos ter aqui agora, pelo carinho do nosso pastor, pelo carinho dos irmãos, pelo aconchego que temos com os santos irmãos, e de poder fazer a obra, e de poder, nesses últimos dias, que tanta coisa está ocorrendo, irmã, que nós temos que correr, porque Jesus está muito perto de vir. Nós temos que proclamar o Evangelho através de uma vida de oração, de uma vida de consagração, e pregando o Evangelho. Esse projeto que o nosso pastor nos tem instado, que é o Friends Forever, Amigos para Sempre, tem sido um projeto que me inspira todo mês. Estamos preparando alguma coisa nova, hinos evangelísticos, que possamos alcançar almas para o reino. E no caso eu uso a ferramenta que Deus me permitiu ter nas minhas mãos, que é a música, que é a orquestra, fazendo melhor, fazendo um trabalho com excelência para a honra e glória do seu santo nome. Amém, glória a Deus, que bênção. O senhor quer falar mais alguma coisa para a oração? Uma coisa que eu lembrei aqui agora, eu lembrei que você falou que projeto, eu vou mencionar apenas um. Não sei se vai ser possível, mas alguém nos falou em 2012, quando eu tive o problema da perna, que nunca me esqueço também de uma palavra que o pastor Joel falou para mim quando eu fui para uma das cirurgias, que eu passei por 3 cirurgias, e ele me abraçou, o Espírito Santo tomou e ele disse: irmão Flávio, isso aqui não é para a morte,
é para a glória de Deus. Aleluia. E eu vejo a glória de Deus se manifestando. Aleluia. E teve uma outra pessoa também, profeta, que falou, não, ele não vai morrer não, ele vai ficar bom, ainda vai escrever um livro. Então eu tenho o projeto de escrever alguma coisa, não sei, né? Aleluia. Eu sei que por enquanto quem está escrevendo livros é meu filho. Meu filho que também é pastor, o Flávio Júnior, ele é advogado, mas é pastor na cidade de Goiânia. Ele escreveu 3 livros de uma trilogia chamada Os Segredos. É o Segredo de José, Os Segredos de Jó e Os Segredos de Davi. Então foi muito bom essa trilogia que ele fez. Ele fez um 4º livro que é O Cristo da Bíblia e fez um outro livro para jovens. Então, por enquanto, que está escrevendo ele. Mas vamos ver lá na frente o que é que acontece para ir nesse ponto. Glória, não, o senhor merece. Seja feita a vontade de Deus. Seria provavelmente em cima do nosso testemunho, do nosso trajeto de vida, né? E seria assim, tipo um livro, tipo assim, A Sinfonia da Vida, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Logo, logo, nós vamos ter um livro aí, em nome de Jesus, né? Vamos estar orando, né? Com certeza. Então, maestro, a gente vai estar terminando. Eu queria agradecer o senhor por ter vindo aqui, né? Contar o seu testemunho, foi uma bênção. Eu sei que vai ser de bênção para quem está assistindo. Eu fui edificada, eu sei que quem está assistindo também vai ser muito edificado. Eu queria eu queria que o senhor desse um conselho para a pessoa que está nos escutando e quer começar na música. Um conselho que o senhor daria para a pessoa que está começando hoje. Você bem curto e rápido. Comece. Começando, procure, claro, um bom professor. Comece. Porque quando você começa, o problema é dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, vem naturalmente. Agora, uma vez que você começa, persista e faça. É possível. Vejo pessoas, como falei há pouco, que mesmo com a idade fizeram. Então, faça pelo prazer de louvar o Senhor. Mas comece e persista. Vai dar certo. Amém, glória a Deus. Então vamos orar por nós. Amém. Eu poderia estar orando por nós? Com certeza. É um prazer muito grande. Quero agradecer, Érica, o privilégio de poder estar aqui nesse lindo ministério que você está fazendo. Agradecer ao seu esposo, irmão Josivan, que está aí por trás das câmeras. Não posso pedir para ele vir para aqui não, porque ele está trabalhando. Muito obrigado, é um prazer ter conhecido sua família. E aproveitar, eu esqueci de mencionar, que o seu filho tem um grande talento musical. Amém. O Ben passou uma boa temporada tendo aulas conosco, mas ele tem um talento extraordinário. Só precisa canalizar aquele talento para ir lá. Muito bem. E a sua filha Bibi também, que começou estudando piano. Piano não, violino, né? Foi violino. Uma bênção, quem sabe... Eu posso até testemunhar aqui, né? Porque o Benjamin hoje está tocando muito bem, né? Está tocando guitarra lá, está em Orlando. E foi o senhor que ensinou ele, né? Ajudei. Ajudou. Porque ele tem o talento, é isso. Mas ele disse que queria e ele tinha umas dicas boas. Dizia, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. E como eu disse, ele persistia. Ele me dizia que passava noites treinando. Isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer melhor, dá para fazer. É isso, é começar e persistir. Tá certo. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Orar? Pai Celestial, te agradeço muito por este momento em que estivemos aqui, Senhor, proclamando um pouco dos grandes milagres que Tu faz nas nossas vidas, ou que fizeste nas nossas vidas, Senhor. Mas eu quero dizer, Senhor, para Ti, que Tu continuas fazendo e ainda vai fazer muito mais nas nossas vidas, Senhor. Que possamos ser um instrumento em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, a irmã Érica, seu esposo Josivan, que eles continuem sendo um grande instrumento, Senhor, em Tuas mãos, para proclamar o Teu santo evangelho através deste lindo ministério. Que eles possam ser uma bênção em Tuas mãos. Abençoa todos aqueles que estarão tocados e impactados por este testemunho, por este momento, por este bate-papo que tivemos aqui. Que eles possam, Senhor, sentir Jesus em suas vidas. Que eles possam fazer um lindo trabalho para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que eles possam, Senhor, crescer espiritualmente. Senhor, nós não somos nada, mas Tu eres o tudo na nossa vida. Tu eres o Deus grande e poderoso, Senhor. Continua usando as nossas vidas para que possamos, Senhor, fazer a Tua obra e alcançar almas que estão perdidas, porque Tu estás muito perto de vir. Fica conosco, Senhor, abençoa este lar, abençoa, Senhor, a minha casa, abençoa toda a minha família e que possamos, Senhor, fazer sempre a Tua obra para o maior crescimento do reino. Eu te agradeço por tudo, te louvo e te agradeço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.
E para você que chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, comentar. Compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.